Muito bem, nós já vimos que o método de estudo bíblico indutivo, ele tem 5 passos. Leiam para mim. Esses 5 passos, o segundo está em vermelho, porque ele ressalta todos os outros, porque ele é a chave para a realização de todos os outros passos. É por isso que nós oramos para observar, e tudo quanto observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Repitam vocês. Glória a Deus. Nós já tivemos o primeiro passo, que foi a oração. Nós estamos agora no segundo passo, que é a observação. Aprender a observar o que existe nas Escrituras Sagradas. Aprender a observar. A maioria das pessoas passam pela Bíblia e não observam a maioria das coisas que ali estão. Muitas vezes tem pessoas que vêm perguntar assim: vem cá, mas isso está na Bíblia? Aonde? Nunca observaram. Quem não observa não enxerga as coisas que estão na Bíblia. E tem gente que não observa as coisas que estão na Bíblia e fica inventando coisa que não está na Bíblia, né? Por exemplo, na Bíblia está escrito: faça a tua parte que eu te ajudarei. Tem um monte de gente que fala isso por aí. Isso não está na Bíblia, não. Isso não é bíblico, não. Mas não observam a Bíblia. Então, não observam o que está na Bíblia e ficam inventando coisas que não estão na Bíblia. Por isso esse passo é para nos ensinar a observar o que há na palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Amém? Diga pelo menos glória a Deus. Nós vimos que a observação tem 4 partes importantes. Leia comigo. Lectio divine. Essas 2 palavras estão em latim. Traduzido para o português, diga leitura divina. É assim que chamavam em latim os primeiros mestres da igreja cristã a leitura diária da palavra de Deus. Quando que você tem que ler a Bíblia? Pelo menos uma vez por semana? Quando? Quando? Todos os dias. Levante a mão quem já leu hoje. Muito bem. Agora levante a mão quem não leu hoje. Fique com vergonha. Fique com vergonha. Para levantar a mão bem alto, para você ficar com bastante vergonha. Você não leu a Bíblia hoje. Fique com bastante vergonha. Viu? Você também não comeu hoje? Garanto que comeu. Mas deixou a alma passar fome. A alma não se alimenta de arroz, feijão e pão. A alma se alimenta de palavra de Deus. A sua alma está aí morrendo de fome. É por isso que na hora de orar você não ora. Na hora de cantar você não gosta de cantar. Não gosta de louvar. Sabe por quê? Porque a sua alma está magricela, enfraquecida de fome espiritual. Porque você não dá o alimento a ela. Continue assim e você vai ver o que o diabo vai fazer na sua vida. Para te derrotar e te levar com ele para o inferno. Porque para o céu vão os que se alimentam e se fortalecem diariamente na palavra de Deus. Aleluia. Hoje eu li já todo o primeiro livro de Samuel. E já orei com o primeiro livro de Samuel. E também com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que nós estamos ministrando aqui, e já orei com essa carta aos Tessalonicenses. Você não leu Bíblia por quê? Está muito ocupado? Que não achou um tempo? Tem que achar. Quem não lê Bíblia, amados, não vai ter vitória. Não tem mesmo. A vitória está na palavra. Por isso que o homem do Salmo número 1, ele tem aquela imagem do vitorioso. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas,
que dá fruto na época própria, sua folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Em algumas traduções, tudo quanto faz prosperará. Mas quem não ama a palavra de Deus e por isso não medita nela de dia e de noite, porque eu vou dizer uma coisa para você com toda franqueza, nós achamos tempo para fazer aquilo que nós temos como prioridade na nossa vida. Todo mundo acha tempo para fazer aquilo que tem como prioridade na sua vida. Eu vou dizer de novo, todo mundo acha tempo para fazer o que tem como prioridade na sua vida. Se a palavra de Deus não está como prioridade na sua vida, bye bye. Depois não reclame. Ah, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou sofrendo aquilo? Agora mesmo eu falei de tribulações que produzem perseverança, mas existem sofrimentos na vida que você poderia evitar se andasse em conformidade com a palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite. Glória a Deus. Leitura da palavra. Glória a Deus. Depois desse culto, quem não leu a Bíblia hoje vai ler 10 capítulos em casa. E se não ler, não vai conseguir dormir. E se conseguir dormir, vai ter pesadelos com o diabo te matando. É melhor você ler. É melhor você ler. Viu? Que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A única que leva você a vencer a Satanás. Muito bem. Lectio Divine. A leitura da palavra. Esses 4 itens aí, o primeiro é a leitura e os outros 3 é a meditação. Diga leitura e meditação. Aleluia. Quanto mais a nossa leitura, melhor será a nossa meditação. Quanto mais você ler, melhor será a sua meditação. Tem gente que gosta de dar aquela universal desculpa assim, ó. Eu não consigo ler a Bíblia direito porque eu estou lendo e de repente tem uma palavra lá que me chama a atenção e eu paro, fico pensando, meditando só naquela palavra. Essa atitude está errada. A leitura tem que ser completa. Enquanto você está lendo, é lógico que muitas coisas importantes vão se elevar ali diante de você. Quando você captar algo que é importante na sua leitura, é a hora de você anotar, para voltar ali depois na hora da meditação e continuar a sua leitura, mas não interromper a leitura. Porque é a leitura plena que vai levar você a entender melhor aquilo que te chamou a atenção. Se você para de receber elementos necessários para entender aquilo que te chamou a atenção. Então tem que cumprir a leitura e anotando as coisas que te chamam a atenção para depois você voltar na hora da meditação. A sua meditação deve se compor de que elementos? Vamos ver. Diga material geral, material específico, divisões e subdivisões estruturais. Divisões e subdivisões estruturais estão em vermelho, porque é o mais importante aqui dentro da observação. Mas elas dependem, as divisões, enxergar as divisões e subdivisões estruturais nos livros e cartas da Bíblia, depende da sua leitura e da sua meditação, enxergando o material geral e o material específico. Sábado passado nós vimos que o material geral, material em geral, que nós encontramos no contexto dos livros da Bíblia e das cartas, são 5 tipos de materiais. Repita comigo. Aliás, leiam vocês, para eu descansar. 1, 2, 3 e em ordem.
Na semana passada nós vimos o que é o material biográfico, o que é o material histórico, o que é o material geográfico e o que é o material cronológico. E eu disse para vocês que de todos os materiais em geral que nós temos na Bíblia, o mais importante é o que nós vamos ver hoje, que está em vermelho, que é o material, diga, ideológico. O que é o material ideológico da Bíblia Sagrada? A própria palavra diz, são as ideias. Ou seja, outra palavra, pensamentos. E um conjunto de ideias, um conjunto de pensamentos dentro da Bíblia é chamado de doutrina. Aleluia? Antigamente falavam que doutrina, uma igreja que tem doutrina, é aquela igreja que as mulheres vestem a saia bem comprida e não rapa nenhum cabelo do corpo. Né? É a igreja que tem doutrina. E que o homem é obrigado a estar de terno e gravata e tal, né? Pastor de camiseta. Isso não existe nessas igrejas. Isso é chamado de igreja com doutrina. Isso não é doutrina. Isso nunca foi doutrina. Isso é doutrina errada. Se for doutrina, é doutrina errada. Se for doutrina, isso aí é falsa doutrina. Doutrina é um conjunto de ideias ou um conjunto de pensamentos acerca de um tema específico. É aqui no material ideológico que você vai navegar nos muitos temas da Bíblia Sagrada. Quais são os temas? Os temas da Bíblia. Todos vocês sabem os temas da Bíblia, muitos temas da Bíblia. O principal tema da Bíblia é Deus. Tudo sobre Deus. A Bíblia tem outros temas, o amor de Deus, a fé em Deus, a igreja de Deus, a salvação, a obra da salvação em Jesus Cristo. Tem temas acerca do diabo, quem é o diabo e como nós devemos encarar essa besta e nos fortalecer para vencê-lo. Tem temas importantes, tem temas de importâncias particulares para nós, como o casamento, como deve ser o casamento. O casamento é um tema bíblico dentro do grande tema bíblico chamado família. Família do ponto de vista da palavra de Deus, não do ponto de vista da sociedade, mas do ponto de vista da palavra de Deus, criação de filhos, convivência em família. E são temas de grande importância dentro da Escritura. A Bíblia Sagrada é cheia de temas. E você tem que saber, quando está lendo os livros da Bíblia, sobre que tema está falando aquele livro que você está lendo. Que temas estão emergindo daquele livro ou daquela carta que você está lendo. E anotando aí esses temas. E esses temas, o que é um tema? Um tema que não está apenas em um texto isolado da Bíblia, em um versículo isolado da Bíblia, mas um tema que é falado em toda a Bíblia, ou em vários livros da Bíblia, ou em várias cartas do Novo Testamento, falam desse tema. E você vai achar então temas maiores e temas menores. Quais são os temas maiores? São aqueles dos quais a Bíblia vai dar mais conteúdo. A Bíblia vai dar mais elementos. São os temas maiores. E quais são os temas menores? São os temas em que a Bíblia fala pouco sobre eles. Vou citar um tema menor para você. Um tema menor, o tema é desse tamanho e a curiosidade das pessoas sobre ele é desse tamanho. O tema chamado de angelologia, que é a teologia bíblica ou a doutrina bíblica acerca dos anjos.
A Bíblia fala pouco sobre anjos. A Bíblia não fala muito sobre anjos. Anjos, na Bíblia, é um tema pequeno, não é um tema grande. Mas a curiosidade das pessoas é imensa. O que faz o anjo? O que precisa do anjo? Tem até igreja por aí invocando o anjo, sabia? Tem igreja evangélica por aí agora que estão invocando anjos, orando aos anjos, caindo no mesmo erro do catolicismo que já orava aos anjos. O tema de oração, que é um tema grande na Bíblia, oração é um tema grande na Bíblia. Na Bíblia diz que oração é a Deus. Nós oramos a Deus. Nós invocamos o nome do Senhor. Nós não invocamos anjos, nós não invocamos demônios, nós não invocamos mortos, nós invocamos o nome do Senhor, porque está escrito: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A oração é um tema grande na Bíblia, mas anjos é um tema pequeno na Bíblia. O que nós temos que saber sobre anjos? O que nós temos que saber sobre anjos na Bíblia é o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Que são todos eles espíritos ministradores enviados por Deus a serviço dos que hão de herdar a salvação. Só isso que temos que saber. Por que a Bíblia tem pouca coisa sobre anjos? Porque o propósito de Deus na Bíblia, o principal propósito de Deus na Bíblia, não é que a gente conheça anjos. O principal propósito na Bíblia é que a gente conheça Deus. Vida eterna não é conhecer anjos, vida eterna é conhecer Deus. Jesus disse isso em João 17:3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus a quem tu enviaste. Aleluia. Então a Bíblia fala muito sobre Deus. A Bíblia fala muito sobre Jesus. E a Bíblia fala pouco sobre anjos. Mas fica aí um monte de gente curiosa para saber, né? Cheias de curiosidades. A Bíblia Sagrada não foi escrita para responder à curiosidade de ninguém. Adão tinha umbigo quando ele cortou o cordão umbilical. Da onde surgiu aquela primeira mulher que Caim casou com ela? Da onde que ela veio? A Bíblia não responde essas perguntas. Os dinossauros, quando foi que eles viveram na Terra? A Bíblia não é um livro de biologia, não é um livro de ciências. A Bíblia é um livro de fé. Aleluia, amados. Ela não vai dar respostas para curiosidades científicas. Ela traz respostas para a nossa vida espiritual e a vida eterna com Deus. É por isso que nós lemos e meditamos na palavra de Deus todos os dias. Não é para ir correr atrás de respostas para as nossas curiosidades. Deus não está nem aí para nossas curiosidades. Ele quer preencher a nossa vida com a sua palavra. E como Jesus disse em João capítulo 6... as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Glória a Deus. Que versículo que está isso? Pode colocar entre os 10 que você vai ler hoje em casa que você vai achar. Amanhã você me diz. João capítulo 6, que é bem grande, um capítulo bem grande. Então, o que é o material ideológico? E é o principal de toda a Bíblia, porque no meio de todas as biografias, no meio de toda a história, de toda a geografia, de toda a cronologia bíblica, as ideias estão acontecendo. Deus está trazendo as suas ideias, os seus pensamentos, as suas doutrinas.
Vamos ler um versículo importante sobre os pensamentos de Deus. Abra na sua Bíblia, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo de número 8. Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Leiam vocês. O que significa nesse versículo pensamentos e caminhos? Todos dois no plural. Pensamentos no plural e caminhos no plural. Caminhos aqui representam modo de vida, modo de ação. A maneira como as pessoas vivem, maneira. Eu disse a palavra maneira. Em inglês, a palavra caminho é way. Way também é maneira, é jeito. Jeito, maneira. A maneira, o modo como a pessoa vive. Tá? O modo como a pessoa se comporta. Por que a pessoa se comporta desse jeito? Porque ela pensa desse jeito. Os pensamentos geram os caminhos. O modo de pensar leva o modo de agir. O modo de pensar determina o modo como a pessoa age. Por isso você pode ver muito bem o que uma pessoa pensa por aquilo que ela age, pela maneira como ela age, pelas atitudes da pessoa, você pode saber o que passa na cabeça dela. Quais são os pensamentos dela. Aqui Deus está estabelecendo que há um contraste, que há uma diferença contrastante entre os pensamentos de Deus e os pensamentos dos homens. Os caminhos de Deus, o modo de Deus agir, e os caminhos dos homens, o modo dos homens agirem. E ele diz no versículo 9 essa diferença. Veja o versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Leiam vocês bem forte, bem bonito. Deus está estabelecendo aqui a diferença. Como os pensamentos de Deus são altos e os nossos são baixos. Como os caminhos de Deus são sobremodo elevados e o nosso modo de agir é medíocre, limitado, pequeno. Por quê? Romanos 3, 23 está escrito, diga isso, todos pecaram. O pecado trouxe ao homem grandes prejuízos. O pecado fez com que a história da humanidade seja uma história trágica. Em que consistiu o pecado do homem, no qual todos somos envolvidos? Todos somos concebidos, gerados e nascidos no mundo. O pecado consistiu em que Adão e Eva rejeitaram a árvore da vida e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você lembra dessa história? Lembra dessa história? Lá do início da Bíblia, lá do início do Gênesis. E a Bíblia diz que em Adão todos pecaram. A humanidade herda o pecado de Adão e suas consequências.
O que representavam lá no jardim do Éden aquelas duas árvores? A árvore da vida, que o homem deveria comer dela, mas não comeu, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem não deveria ter comido dela e ele comeu. Essas duas árvores representam ideias, pensamentos, modos de pensar e modos de agir. Repita comigo: ideias, pensamentos, modos de pensar, modos de agir. A árvore da vida representava as ideias de Deus, os pensamentos de Deus, o jeito de Deus pensar e o jeito de Deus agir. A árvore da vida representava a palavra de Deus. Ela representava o conhecimento de Deus. Ela representava o verbo de Deus. Ela representava a pessoa de Jesus. Jesus estava lá no Éden, em forma da árvore da vida, do qual eles deveriam comer. É por isso que em João 6, Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, quem come de mim, eu sou a árvore da vida, quem come de mim tem a vida eterna. A árvore da vida representava a palavra de Deus. Aquela que você não leu hoje, sabe? A palavra de Deus. A árvore da vida representava a palavra de Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal representava os pensamentos, as ideias e o modo de agir dos homens, a revelia de Deus. Sabe o que significa a revelia? A revelia sem Deus, sem levar Deus em consideração. O homem comeu de qual árvore? Do conhecimento do bem e do mal. Por isso, os pensamentos do homem e o modo de agir do homem são pensamentos que não levam Deus em consideração e são ações e atitudes e um modo de vida que não leva Deus em consideração. Pela árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não está nem aí para Deus. O homem vive como se Deus não existisse. Foi por isso que Deus mandou o primeiro dilúvio e é por isso que Deus vai mandar fogo para destruir esses homens ímpios. Assim como uma vez a humanidade foi destruída pelo dilúvio, ela está profetizada, o apóstolo Pedro também profetizou sobre isso, em 2 Pedro capítulo 3, a humanidade ímpia está sendo guardada para um dilúvio não de água, mas para um dilúvio de fogo e destruição desses homens ímpios, que não pensam como Deus pensa e que não agem como Deus age, mas pensam e agem sem o menor temor de Deus, sem levar Deus em consideração. A Bíblia tem uma expressão para definir como é que essas pessoas agem. Tanto nos dias de Noé, Jesus fala assim, e também nos dias que vier o Filho do Homem. Como é que ele vai encontrar a humanidade? Os homens estarão comprando e vendendo, casando-se e dando-se em casamento. Sabe o que significa isso? Comprando e vendendo, casando-se e dando-se em casamento, são expressões, é uma expressão bíblica que significa: os homens estarão vivendo
achando que a vida é deles, que eles fazem o que eles querem, que eles não têm que pedir permissão a Deus, que eles não têm que saber qual é a vontade de Deus, achando que eles têm livre arbítrio, que eles têm livre vontade para fazer o que quiser, e achando que eles é que são donos dos seus próprios narizes, achando que o corpo é deles e faz do corpo o que quiser, que a vida é deles e ninguém tem que se meter na vida deles, eles fazem o que eles quiserem, eles compram o que quiser comprar, casa com quem quiser casar, vive do jeito que ele quiser, porque esse é a falsa doutrina de liberdade que existia na árvore do conhecimento do bem e do mal que o homem comeu. Por isso o homem é escravo da mentira, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal representa a mentira, enquanto que a árvore da vida representa a verdade. E por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estão entendendo, amados? O homem comeu da árvore que não deveria ter comido. Por isso os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus. Por isso os caminhos do homem, o jeito do homem agir em todas as circunstâncias, não é o jeito de Deus agir. E é por isso que a obra da salvação envolve, entre outras coisas, o que Paulo chamou de a renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Está escrito: transformai-vos mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A mente tem que ser transformada. A mente tem que ser transformada. O que a palavra de Deus faz na nossa mente? A palavra de Deus opera uma renovação aqui na nossa mente. Porque as nossas atitudes só serão renovadas se a nossa mente for renovada. As nossas ações só serão renovadas se os nossos pensamentos forem renovados. O nosso modo de agir só pode ser renovado se o nosso modo de pensar for renovado. E é por isso que eu creio na doutrina bíblica da eleição, que Jesus disse em Mateus 22:14, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esses muitos chamados são crentes que não querem mudar a sua cabeça, não querem mudar o seu jeito de pensar, que acha que o seu jeito de pensar ninguém pode mudar. Essas pessoas são muito chamados. Eles não gostam da palavra, não gostam da palavra de Deus, e por isso que não leem ela todo dia e não meditam nela. Os poucos escolhidos são os mesmos poucos que entram pela porta estreita e andam pelo caminho apertado, e são os mesmos que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores, porque o prazer deles não está nessas coisas, o prazer deles está na palavra do Senhor, e nessa palavra eles, movidos por esse prazer, meditam de dia e de noite. Meditar é uma ação mental. Meditar é um uso do intelecto. Meditar é um uso da inteligência. Eles leem a palavra de Deus e meditam nela para quê? Para substituir os velhos pensamentos, os velhos conceitos da árvore do conhecimento do bem e do mal, pelos pensamentos de Deus na sua palavra.
Isso é renovação. A vida de ninguém é transformada sem a transformação da mente. Por isso que uma palavra grega para conversão é metanoia. Metanoia é literalmente transformação de mente. Só Deus pode transformar a nossa mente pela sua palavra. E a nossa mente transformada, quando recebemos na mente a palavra de Deus, e essa palavra anula os sofismas, anula as ideias erradas que nós tínhamos decaídos de Adão, da árvore do conhecimento do bem e do mal, a verdade de Deus anula a mentira na nossa mente e estabelece a verdade de Deus reinando em nossa mente. E quando pensamos como Deus pensa, quando pensamos de acordo com a palavra de Deus, também vamos agir de acordo com a palavra de Deus. Viram a importância do material ideológico? Viram a importância do material ideológico? A Bíblia está repleta de tudo aquilo que Deus pensa e como Deus age. Para quê? Para que nós, meditando nessa palavra, tenhamos a nossa mente renovada e venhamos a pensar como Deus pensa e a agir como Deus age. Glória a Deus. Sabe por que muita coisa que você faz não dá certo? Porque você não age do jeito que Deus agiria nas situações que você passa. Você está agindo dentro da lógica humana e não da lógica divina. Você está agindo dentro de uma lógica carnal e não de uma lógica espiritual. Você está agindo baseado em conceitos e ideias humanas decaídas e não de acordo com a palavra de Deus. O homem espiritual vive de acordo com a palavra de Deus porque ela transforma a sua mente, transforma o seu jeito de pensar, e então também transforma o seu jeito de agir. Por isso que estudando a Bíblia, como eu disse anteriormente, nós vamos navegar sobre as ideias de Deus, os pensamentos de Deus, o que passa na cabeça de Deus, como Deus pensa, o que Deus pensa sobre isso, o que Deus pensa sobre aquilo, o que Deus pensa sobre qualquer tema aí nas nossas circunstâncias, e como que esse pensamento influencia o agir de Deus, e Deus também quer influenciar o nosso modo de agir. Glória a Deus. Assim nós terminamos essa exposição aqui do material geral. Quando você estiver lendo a Bíblia, tem que anotar aí o material biográfico no seu caderno. O que eu falei na semana passada, não se lê Bíblia sem caderno, ou sem notebook, sem ter um lugar para anotar. Anotar o material biográfico, anotar o material histórico, anotar o material geográfico, anotar o material cronológico e principalmente anotar o material ideológico. Quais são as ideias que estão se levantando desse texto que eu estou lendo, que eu estou meditando na palavra de Deus, porque isso é importante para mudar o meu pensamento e mudar as minhas ações. Glória a Deus. Faz parte também da nossa meditação, mude para o próximo aí, Lô. Faz parte da nossa meditação também, o que nós vamos ver hoje, o material específico. Lembram-se lá daquelas 4? Volta um pouquinho, primeiro volta antes de ir para frente. Lembram das 4? Diga de novo. Lexio Divine, material geral, material específico
Divisões e subdivisões estruturais. Nós vamos ver agora o material específico. Pode colocar na última página aí. Isso, características dos títulos. O material específico, o que é o material específico? Quando você estiver lendo qualquer livro da Bíblia, tá? Seja do Antigo ou do Novo Testamento, no caso do Novo Testamento tem livros e epístolas ou cartas, que é a mesma coisa. Quando você estiver lendo cada um dos 66 livros da Bíblia, você precisa fazer o seguinte. Graças a Deus, né, a Bíblia que nós temos em mãos é dividida em capítulos e em versículos. A Bíblia não foi escrita assim. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Ela foi escrita em textos seguidos, textos diretos. Ok? Mas um homem chamado Jerônimo fez um bom trabalho e dividiu todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento em capítulos e versículos. Isso facilita o nosso estudo, tá? O nosso estudo bíblico, o nosso estudo da palavra de Deus é facilitado por esses capítulos e versículos. Ok? O que você deve fazer quando estiver lendo? Você deve criar, inventar um título para cada capítulo que você ler. Esse título deve fazer o quê? Trazer à sua memória, esse título é para trazer à sua memória o material específico desse capítulo. Sobre o que esse capítulo trata? Sobre que tema ou que temas esse capítulo trata? Baseado nisso, você inventa, você cria um título. Hoje as Bíblias que você compra já está cheia de títulos. E o meu conselho para você é ignore-os. Ouviu? Você vai criar títulos e não ficar com os que já vêm escritos aí nas Bíblias. Tá certo? Você vai criar títulos. Por exemplo, vamos citar aqui uma epístola bem pequena. A epístola de Paulo a Tito. Tito tem 3 capítulos, tá? A epístola de Paulo a Tito tem 3 capítulos. Quando você estiver lendo essa epístola, fazendo a sua Lectio Divine dessa epístola de Paulo a Tito, você deve ler o primeiro capítulo. Quando você acabar de ler o primeiro capítulo, dá uma paradinha e pensa: que título eu poderia criar para esse capítulo? Você cria um título baseado no que está escrito no conteúdo desse capítulo. Você cria um título e escreve lá. Tito, capítulo 1. O título que eu dou é esse. É você quem vai criar o título. Aí você lê o capítulo 2, tá? E faz a mesma coisa. Inventa um título para o capítulo 2. Aí você lê o capítulo 3 e faz a mesma coisa. Inventa um título para o capítulo 3. Só tem 3 capítulos, acabaram. Então você tem um título para o capítulo 1, você tem um título para o capítulo 2, você tem um título para o capítulo 3. O que você faz agora? Agora você inventa um título para toda a epístola. Para a epístola de Tito inteira. Então você vai ter 4 títulos. Um título para cada capítulo e mais um título que você vai escolher para a epístola inteira. Só que esse título da epístola inteira você só vai criar depois que criar um título para cada capítulo. Entenderam? Foi fácil de entender? Eu dei o exemplo de Tito. Você tem que fazer a mesma coisa com
Isaías, por exemplo, que tem 66 capítulos. Lê o capítulo 1, deu um título. Lê o capítulo 2, deu um título. Lê o capítulo 3, deu um título. Até chegar no capítulo 66, lê o capítulo 66 e deu um título. Aí você já tem lá o livro de Isaías com 66 títulos. Aí você dá um título. Que título você daria para todo o livro de Isaías? E você deu um título para o livro de Isaías. O que significam esses títulos? Eu falei que a palavra de Deus é um alimento espiritual para nós, né? Antigamente, nas casas, tinha um cômodo chamado despensa. Não é dispensa com I, não. É despensa com E. Hoje é mais raro, né? Porque todo mundo vai no mercado e compra e tal. Mas as pessoas, quando guardavam coisas por mais tempo, compravam mercadoria e guardavam por mais tempo, guardava lá numa despensa. Guardava em latas, em caixas, em sacos. Mas todas as latas, todas as caixas, todos os sacos tinham um rótulo. E o rótulo tinha um título: arroz, feijão, batata, açúcar, sal. O material específico é isso. A Bíblia Sagrada é a nossa despensa espiritual, onde está o nosso alimento espiritual. Você agora, já dividiram aí em capítulos. Agora você tem que dar um título, colocar um rótulo para cada um deles, para te ajudar a memorizar, a lembrar. Por exemplo, se eu falar para você assim, samaritana, você só pode lembrar de João capítulo 4, porque foi só em João capítulo 4 que Jesus encontrou com a samaritana, com aquela mulher samaritana. Então o meu título para João 4 é samaritana. Só isso, samaritana. Se eu disser assim, Zaqueu, a história de Zaqueu, o encontro de Zaqueu com Jesus, só aconteceu em Lucas 19. Então esse é o título que eu dou para Lucas 19, porque ali tem uma coisa que é específica dali. Não tem nada de Zaqueu em Mateus, nem Marcos, nem João. Só em Lucas 19. Aí, para aquele capítulo, eu dou o título de Zaqueu. Porque é um material específico daquele capítulo. E isso vai me lembrar a história e o que acontece naquele capítulo. Entenderam? Verbo. Aí eu lembro de João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Bodas. Aí eu lembro do capítulo 2 de João, onde Jesus foi nas bodas de Caná da Galileia e transformou a água em vinho. Nicodemos, eu lembro do capítulo 3 de João, porque foi no capítulo 3, só no capítulo 3 de João, que Nicodemos veio à procura de Jesus de noite, e Jesus disse para ele, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Samaritana, capítulo 4, se eu disser assim, Betesda, eu não lembro daquela igreja que está ali, eu lembro do capítulo 5 de João, aonde Jesus foi a um poço chamado Betesda e curou um homem paralítico ali. Pão da vida, capítulo 6 de João todinho, Jesus repete várias vezes, eu sou o pão da vida. Água da vida, capítulo 7, Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. Ok? A mulher adúltera, capítulo 8, aquela mulher que foi apanhada em adultério e foi trazida diante de Jesus. Aquela que Jesus disse, vai e não peques mais. Aquela que Jesus disse para as pessoas, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu já sei que é o capítulo 8 de João. Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou dentre os mortos, é o capítulo 11 de João. Pulei o 9 e o 10. Cego, o cego de nascença, que Jesus curou lá no capítulo 9 de João. O bom pastor, foi o que Jesus pregou em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Lázaro, capítulo 11. Grão de trigo,
É no capítulo 12 de João que Jesus fala, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Então o título que eu dou para João 12, grão de trigo. Lava pés. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, e só aparece isso escrito no Evangelho de João, capítulo 13. Eu sou o caminho, João 14, no versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Videira, ele já começa o capítulo 15 dizendo, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Aleluia. E assim por diante, amados. Você precisa criar um título. À medida que você vai lendo a Bíblia, você precisa ir criando um título para cada capítulo. E quando termina os capítulos daquele livro ou daquela carta, dá um título para o livro todo, para a carta toda. Glória a Deus. Por exemplo, Efésios. Eu já li Efésios várias vezes, já dei um título para cada capítulo, e depois eu dou um título para a carta inteira. A carta inteira de Efésios, sabe qual é o título que eu dou? Enchei-vos do Espírito. O meu título é baseado no capítulo 5, versículo 18. Ele tem uma ordem que resume tudo o que Paulo queria que os efésios fizessem. Que eles ficassem cheios do Espírito Santo. Em nenhuma outra carta ele falou isso, mas para os efésios ele falou. Por isso é chamado de material específico. Porque esse material específico vai aparecer lá no título que você criar, que você inventar. E quando você estiver pensando para criar um título, isso é meditação, isso é meditar. Quem não tem costume de meditar vai pensar e dói a cabeça. Continue pensando. A sua cabeça está doendo por falta de exercício. Viu? Você não pensa nunca. Aí quando vai pensar, lhe dói a cabeça. Então, faça favor de usar essa massa cinzenta que Deus lhe deu. Isso se chama cérebro. Ele deu para usar. Impressionante, né? Ele deu para usar. Então, como eu falei outro dia, se você esteve presente naquela reunião onde foram distribuídos os cérebros, você estava lá? Tem um cérebro aí? É para usar. É para usar na palavra. Na palavra de Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. Quando você criar esses títulos têm que ter essas características que eu coloquei aqui para vocês. As características desses títulos. Como devem ser esses títulos? Em primeiro lugar, devem ser títulos, diga, simples. Não fique inventando títulos complicados. Viu? Não fique inventando títulos complicados. Não. O mais simples possível. Você viu como eu dei títulos bem simples aqui? O mais simples possível devem ser os títulos, porque a sua cabeça começa a trabalhar melhor com coisas simples, para depois chegar a coisas mais difíceis, para depois chegar a coisas mais complicadas. Aliás, isso não é a lógica de todo o ensinamento? Não se começa sempre o ensinamento com as coisas mais simples? Isso aqui, amados, não é profundo não. Isso aqui é só o início da sua meditação. Isso aqui é só o início da meditação. Você começa assim. Então você vai criar títulos bem simples. Segundo lugar, os títulos devem ser, diga, pequenos. Não são títulos longos. Não precisa colocar 10 linhas no título. Um título de 10 linhas. São títulos pequenos. Os melhores títulos que você inventa são aqueles que têm uma palavra só. Se tiver 2 ou no máximo 3, já está bom. 4 palavras já está um título grande demais. Então, dê um título pequeno, de no máximo 1, 2 ou 3 palavras. E de preferência, se você puder usar uma palavra, melhor ainda para você. Ok?
Então diga simples, pequenos. Terceiro, diga pessoais. É por isso que você tem que desconsiderar os títulos que estão aí na sua Bíblia que você comprou, porque esses títulos não são seus, é da outra pessoa que vendeu a Bíblia para você. Tá? Os títulos têm que ser pessoais. Você não pode pensar assim, que título o pastor Edivaldo daria para esse capítulo? Não, você pensa, que título eu dou para esse capítulo? É pessoal, é criação sua, tá? Tem que ser uma criação sua, porque se você criar, você vai memorizar melhor esse material específico com que você está lidando. Por isso tem o quarto item, diga simples, pequenos, pessoais e o último, diga fáceis de memorizar. Esse é o objetivo principal dos títulos, que você memorize o conteúdo daquele capítulo e o conteúdo daquele livro ou o conteúdo daquela epístola. Por isso o título tem que ser simples, pequeno, pessoal, criado por você, porque vai ser algo que ajuda você, não outra pessoa, mas ajude você a memorizar o conteúdo específico daquele capítulo para o qual você deu aquele título. Amém? Esse é o material específico. Esse é o material específico. Amados, não espera acabar o curso não para você começar a praticar. Comece a praticar agora. Comece a praticar na sua casa. Comece a ler a Bíblia, a anotar o material geral, a dar títulos criando material específico, ok? Uma dica para você. Pega uma página, uma folha de caderno, se você for escrever à mão, ou abre uma página no Word, assim, no seu computador, tá? E dedique uma página, essa é uma ideia minha, eu já fiz isso há muito tempo. Dedique uma página para cada livro. Por exemplo, você está lendo Gênesis, então coloque lá, né? Gênesis. Aí numere na página de 1 a 50. São 50 capítulos. Numere na página de 1 a 50. Leia o capítulo 1 e dê um título. Leia o capítulo 2 e dê um título. Leia o capítulo 3 e dê um título. E assim até chegar no capítulo 50. Digita lá ou escreva. E depois que ler Gênesis inteiro, que título eu daria para o Gênesis inteiro? Coloque lá na página. E grava lá. Deixa gravado. Faça a mesma coisa com Êxodo, depois a mesma coisa com Levítico, mesma coisa com Números, mesma coisa com Deuteronômio, mesma coisa com cada livro do Antigo e do Novo Testamento, mesma coisa com Mateus, mesma coisa com Marcos, Lucas, João, Atos, até Apocalipse. Eu vou dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Se você fizer só isso, e chegar um dia aqui e falar, pastor, acabei a Bíblia inteira, passei a Bíblia toda e já dei um título para cada capítulo, um título para cada livro, eu tenho aqui 66 páginas, 66, uma folha, uma página para cada livro. Se você chegar a isso, você terá dado um grande avanço no seu conhecimento bíblico. Eu garanto, isso é garantido para você. Apesar de que isso é só o comecinho do que é meditar. Isso é só o comecinho do que é meditar. Mas você já terá dado um grande avanço.
A maioria esmagadora dos crentes jamais fizeram isso. E não vou falar só de crente, não. Infelizmente, a maioria esmagadora de pastores que estão por aí pregando jamais fizeram isso. Jamais fizeram isso. Façam. E eu tenho autoridade para falar para vocês fazerem, porque eu não estou falando para vocês fazerem algo que eu não faço. Estou falando para vocês fazerem algo que eu já fiz há anos. E eu já estou lá anos-luz na frente dessa meditação aí. Isso aí eu já passei por isso aí numa boa, tranquilamente. Tranquilamente. Glória a Deus. Agora eu quero que vocês façam isso. Meditem nessa palavra. E eu estou dando para vocês então essas dicas de como você meditar na palavra. E aí ela vai ser o prazer do seu coração. Se você é eleito, você vai ter prazer. Se você é chamado, você vai ter preguiça. Se você é chamado, você vai ter preguiça. Tá? Então, siga a sua preguiça. Eu quero seguir Jesus. E Jesus é a palavra. Se você é chamado, você vai ter preguiça. Agora, se você é eleito, você vai ter prazer. Prazer na palavra de Deus. Eu tenho prazer na palavra de Deus, por isso eu medito nela. E eu repito para vocês, eu não leio Bíblia, eu não medito em Bíblia porque eu sou pastor. Eu leio Bíblia e medito em Bíblia porque eu sou crente. Porque eu sou filho de Deus. É por isso que eu medito em Bíblia. É porque ele é pastor que ele faz. Não, eu não faço porque sou pastor, não. Eu faço isso desde o primeiro dia da minha conversão. Porque eu sou crente. É porque eu sou crente em Cristo Jesus. E creio que Jesus é o Verbo de Deus. E creio que Jesus é a palavra de Deus. Aleluia. Sábado que vem, nós vamos entrar nas divisões e subdivisões estruturais. Então não faltem, tá? Porque depois que a gente faz isso com a Bíblia inteira, passa por cada livro, né? Passa por cada livro, detecta o material geral, detecta o material específico. Então nós entramos nas divisões e subdivisões para entendermos cada parte de cada livro, de cada carta. Glória a Deus. Então, sábado que vem vamos entrar aqui nas divisões e subdivisões. Eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Tem gente que não está orando, viu? Quando a Fernanda estava orando aqui, eu vi que tinha gente que não estava orando. Tinha gente até conversando com a pessoa do lado e não estava orando. O primeiro passo do método é oração. Então ore ao Senhor agora. Feche os seus olhos. Senhor, eu sei que a Tua palavra é poderosa para nos transformar em homens e mulheres espirituais e não carnais. Eu sei que a Tua palavra é poderosa para transformar a nossa vida mediante a renovação da nossa mente. Porque a nossa vida, nossas atitudes só serão renovadas quando a nossa mente for renovada. E é por isso que eu oro agora, Senhor, por todos que estão aqui presentes, por todos que vão ouvir essa palavra depois pela internet, que todos tenham, Senhor, as suas mentes renovadas pelo absoluto poder da Tua palavra, que é o mesmo poder pelo qual Tu criaste e sustentas o universo e todas as coisas nesse universo. É pelo poder da Tua palavra, é pelo poder do Teu evangelho, que é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê.
Eu oro, Senhor, porque eu sou testemunha e eu sei que não existe vitória espiritual fora da tua palavra. É na meditação diária da tua palavra que nós seremos obreiros aprovados, que não tem de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. É na meditação da tua palavra que vamos entender os teus pensamentos, entender os teus modos de agir, para também mudar os nossos pensamentos e mudar as nossas ações, mudar o nosso modo de agir em todas as circunstâncias de nossa vida. Deus, precisamos de transformações. E o instrumento que o Senhor usa para essa transformação é a tua palavra em nossas vidas. Por isso eu oro por todos que pegaram essa aula nessa noite, para que aprendam, Senhor, a ler a palavra, a enxergar esse material geral, a enxergar esse material específico. Espírito Santo, eu peço que o Senhor os inspire na hora de dar os títulos, e eles deem títulos bons, que os levem a guardar, a memorizar, e guardar em suas mentes o conteúdo de cada capítulo, e a tua palavra, que é viva e eficaz, opere em cada um deles a tua poderosa obra de salvação, de libertação, de santificação, de fortalecimento em Cristo Jesus. E os crentes digam aleluia. Glória a Deus.